Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp. E você está em mais um vídeo dos Antenados na Jogada, e aqui você sabe, nós torcemos sem parar. Vamos comentar sobre esse jogo que teve hoje às 4 horas da tarde, Flamengo e Santos, Santos e Flamengo, a vitória do Flamengo de 1-0 por 1-0 com o gol do Gabigol. Gabigol finalmente desencantando com a bola rolando, né? Mas também perdeu trocentos gols. Aliás, antes de falar do jogo, antes de falar do Flamengo e falar do jogo, que aliás eu considerei um jogo muito bom, tecnicamente, eu tenho que falar do VAR mais uma vez e vou bater nessa tecla até realmente isso fazer algum sentido, né? Para pelo menos a grande mídia e, de fato, as pessoas no geral. Galera, a gente sabe que tem que mudar o protocolo do VAR no Brasil, que tem que ser mais rápido, tudo bem, fato. Todo mundo fala isso. Agora, tem que mudar a regra do impedimento. Não dá para ser um dedo, uma unha do dedo mindinho na frente. Na verdade, a unha do dedo mindinho no dedo nem vale, né? Porque a mão não vale como impedimento. Mas assim, a pontinha, a última trava da chuteira, a ponta do nariz, não dá pra ser impedimento, não dá pra considerar esse impedimento. Meio milímetro. Pelo amor de Deus, gente, isso acaba com o futebol. Isso não é vantagem nenhuma pro atacante que vai fazer o gol, que vai deixar de fazer o gol. Muda essa regra. Agora que tem o VAR, muda essa regra. Faz o negócio ser mais justo. Coloca meio corpo de vantagem ou um corpo de vantagem. Às vezes o cara inclinado já está na posição ali para partir para o gol, né? E o outro mais atrás, com o corpo um pouco mais para trás, aí faz diferença. Mas assim, a ponta do nariz, pelo amor de Deus, a pontinha do ombro, a cabeça aqui do húmero, a cabeça aqui da clavícula, tá de brincadeira, gente. É um absurdo. Enfim, obviamente acabou sendo um jogo bom, mas acabou sendo um jogo muito desgastante de se ver. Eu vou confessar uma coisa, assim como muita gente que eu conheço, eu gosto de esportes americanos, basquete, NBA, própria NFL, né, futebol americano, mas eu não tenho paciência para assistir pela televisão, porque para toda hora para, toda hora é alguma coisa assim, que no caso para quem assiste pela televisão é uma propaganda. Eles vendem, né? Pelo menos eles estão ganhando, no caso, arrecadando. No caso do Brasil, não. O VAR é uma paralisação geral. Hoje, com 20 minutos de jogo no cronômetro, 11 estavam. Teve jogo, estava paralisado. 11, mais da metade, esperando o VAR decidir alguma coisa. É muito tempo, galera, muita coisa. Não, e pelo menos no basquete, o cronômetro só anda quando a bola está em jogo, né? No futebol não, no futebol o tempo fica rolando e o árbitro lá. Pô, e vai ver monitor e não vai ver monitor? É brincadeira, né? Mas enfim, vamos falar sobre o jogo agora? Gostei bastante do jogo, achei o jogo técnico, achei que poderia ser tranquilamente 5-4 para qualquer um dos lados, já que teve o 5-4 pro Flamengo em 2011, com Ronaldinho Gaúcho versus Neymar, aquela história toda, o prêmio Puskás, aquela coisa toda. Poderia ser muito tranquilamente um placar daquele jeito, um placar dilatado, ou empate, ou vitória do Santos, ou vitória do Flamengo. O Santos teve muito mais finalizações do que o Flamengo e mais posse de bola, inclusive. Aqui, ó, números aí na sua tela, estatísticas do 365. Mas o Flamengo foi bem objetivo no que diz respeito aos contra-ataques, foi muito bem nos contra-ataques, os jogadores principais se articularam melhor, se entrosaram melhor, se aproximaram, se comunicaram ali no sentido futebolístico falando melhor, entendeu? Se entenderam melhor em campo, e o Flamengo mostrou mais uma vez que se os jogadores estiverem bem fisicamente, coisa que acabou não acontecendo no final, que a galera, o time no geral deu uma pregada, vai brigar fácil pelo título de novo do Campeonato Brasileiro, 2020, vai brigar fácil. Não interessa que tá no meio da tabela, com 8 pontos em 6 jogos, não interessa. A questão é essa. Se o Flamengo se acertar, como parece que vai se acertar naturalmente, vai brigar de novo e pode ser campeão de novo, longe, com muita vantagem em relação ao segundo lugar. E isso porque o time ficou mais qualificado em relação ao ano passado. Os jogadores que entraram titulares hoje, o Pedro Rocha foi no jogo passado, foi muito bem. Hoje, o Thiago Maia foi muito bem também, muito bem. O Michael, eu não gostei tanto. Já achei que ele não foi tão bem, mas ainda assim ele foi importante, ele deu assistência. Ele no final ele driblou vários jogadores, que é a característica dele, sair driblando aqueles driblezinhos curtos ali pela ponta. É um jogador também que também é interessante.
de alguma forma. Ele também pode ser bem interessante, pode ser bem aproveitado. Então o elenco do Flamengo é muito bom e, obviamente, vai dar muito trabalho se acertando. Claro, como eu falei antes, seja qual for o treinador, até se botar o Celso Roth, que a torcida do Flamengo tem horror, lá no comando, vai dar trabalho para os outros times, porque a qualidade é muito superior. Realmente, os jogadores têm muita qualidade e o Isla entrou muito bem, hein? Falando de qualidade, o Flamengo perdeu o Rafinha, que foi peça fundamental ano passado, mas o Isla estreou hoje, entrou no segundo tempo e foi muito bem no jogo, já deu um cruzamento espetacular para o Gabigol, que perdeu uma excelente chance. Aliás, o Gabigol foi bem fazendo gol, jogou bem também ali, dialogando ali com os companheiros, mas ele tá perdendo muito gol. O Flamengo segue perdendo muitos gols e é uma coisa que o Domi precisa corrigir. Aliás, falando no Domenech, sei lá como é que pronuncia, não vou saber tão cedo. Ele falou na entrevista coletiva após o jogo que o Flamengo jogou em campo 30% do potencial que treinou na semana. Obviamente ele teve tempo para treinar, para acertar a parte física dos jogadores primeiramente, depois impor aí a filosofia de trabalho dele, né, de jogo, e foi a melhor apresentação do Flamengo no campeonato sob o comando do Domenech. Enfim, ele falou que são 30% de rendimento em relação ao treino, que pode melhorar muito mais, 30%, um terço basicamente, né? Então é para a torcida do Flamengo ficar otimista. E aí aqueles que ainda se preocupam, mas o Flamengo no passado com o Jorge Jesus tinha um time base, ele tá falando de rodar o elenco. Gente, são situações diferentes. Aquele elenco do Jorge Jesus não era tão farto, a gente sabe disso. Ele próprio admitiu, esse ano no Campeonato Carioca, que esse elenco é melhor, que o elenco foi encorpado. Então, naquela oportunidade, ele trabalhou bem aquele time que ele montou, e foi muito excelentemente bem montado, e foi com aquele time. E ainda assim teve alguns problemas. Alguns jogadores se machucaram, enfim. Alguns poucos problemas tiveram, mas ele mostrou que poderia ir com aquele time na maior parte dos jogos. Mas o Domenech Torrent, ainda mais agora com pandemia, com jogadores ainda fora de forma, com esse quadro maluco que teve, os times gerais no Campeonato Brasileiro, a maioria dos times estão mudando. Por que ele, com tanta oferta, tanta opção, não vai mudar? É isso aí, antenado. Valeu demais pela presença nesse vídeo, valeu demais, ajuda aqui o canal, se inscreve, dá um like. Pois é, antenado, dá o like, curte aí, comenta. E a bateria do microfone de lapela acabou e ficamos sem áudio, mas ainda bem que foi só no final do vídeo. Valeu demais, até a próxima! Nunca se esqueça que nós somos Antenados na Jogada e nosso objetivo é sempre promover e melhorar o futebol carioca, brasileiro e sul-americano a níveis jamais vistos. Valeu? Dá aquela moral, muito obrigado e até a próxima. Valeu demais, fui! Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar!